Volta à Espanha 2019, etapa 4, 5, 6. 3 etapas distintas, características distintas, vencedores distintos, mudança da camisa vermelha. Se nós tivéssemos esse mesmo cenário que está acontecendo na Volta à Espanha, com as mesmas movimentações, com grandes nomes, estaria todo mundo grudado na televisão. E talvez um dos grandes motivos para fazer esses resumos é justamente ir familiarizando com alguns nomes, porque depois esses grandes nomes aparecem, por exemplo, no Giro de Itália, no Tour de France, daí todo mundo fica alucinado. Mas esses caras vão construindo essa reputação ao longo das temporadas. E eu particularmente acho que a Volta da Espanha ela é muito mais aberta. Ela é mais aberta porque nesse momento existem vários ciclistas que estão trocando de equipe, né? Quer dizer, que estão com contratos assinados. Então as equipes não chamam ciclistas como, por exemplo, a Bahrein-Merida. Vincenzo Nibali, ele pode não estar por vários motivos, mas talvez o principal seja porque ele estará competindo pela Trek ano que vem. As equipes na Volta à Espanha, elas estão menos estruturadas e isso aumenta a competitividade. Etapa número 4, era uma etapa para os sprintistas e foi isso que aconteceu. Para ir direto ao assunto, porque são 3 etapas, o Jakobsen, da The Koenig Quick-Step, ganhou no photo finish do Sam Bennett da Bora. A Bora, ela tem se mostrado a cada etapa, a cada grande volta, a cada competição, uma equipe muito mais consistente, independente do Peter Sagan. A The Koenig Quick-Step não precisa nem comentar. A The Koenig Quick-Step, eles não têm os ciclistas da equipe, eles não têm esse instinto de tentar sair resolvendo sozinho. Se o trem de embalada funciona, termina em vitória. Se o trem de embalada não funciona, não tem frustração e bola para a próxima etapa. Vitória do Jakobsen e o Nicolas Roche se manteve com a camisa vermelha. Não houve alteração nenhuma na classificação geral. Na 5ª etapa, era uma etapa de alta montanha, com final em alta montanha, seria o dia onde a resistência do Nicolas Roche em se manter com a camisa vermelha seria testada. O grande espetáculo do dia foi a fuga. Ela era formada por 2 ciclistas da BH Burgos e um ciclista da Cofidis. Esses 3 caras foram os grandes protagonistas do dia, principalmente por conta do Madrazo. Quem sofria mais, especialmente na última subida, era o Madrazo, que é o rei da montanha. Ele ficou para trás do trio, ele sobrou umas 2 ou 3 vezes. Quando parecia improvável que ele conseguiria se manter na fuga, ele, nos quilômetros finais, ele não só voltou para o companheiro de equipe dele e para o ciclista da Cofidis, como ele saiu acelerando e ganhou a etapa. Então, após ter passado o dia inteiro na fuga, ter sobrado várias vezes da fuga e ter reconectado com a fuga nos quilômetros finais e ter ganho a etapa, o cara realmente ele virou a estrela do dia. A minha curiosidade é, ele foi calmo ou ele foi raçudo? E o que eu acho é que ele foi, na verdade, a combinação dos dois. Ele não se desesperou quando ele ficou para trás, mas mesmo assim ele teve que ser raçudo para buscar. Enquanto isso, lá no pelotão, as coisas se intensificavam nos quilômetros finais da última montanha do dia, com final em alta montanha. O Alejandro Valverde, ele tem se mostrado muito forte. Então, nos momentos decisivos, ele tem feito acelerações que dá uma limpada, uma selecionada no pelotão. Mas, no final das contas, quem fez a aceleração que fez a diferença foi o Miguel Angel Lopes para recuperar a camisa vermelha. Existiam algumas dúvidas sobre o que aconteceria com os caras que estavam ali na 2ª, na 3ª colocação, com o Primož Roglič. Existem vários nomes importantes. O que aconteceu após a etapa 5 foi Miguel Angel Lopes reassumindo a camisa vermelha, Primož Roglič, 2ª posição a apenas 14 segundos, Nairo Quintana, Valverde, Nicolas Roche, Rigoberto Urán perdeu tempo porque a equipe inteira Education First se enrolou. Foi algum toque de roda entre a equipe da Education First. E daí também teve um tombo, um momento de desatenção de 2 atletas da Bahrein Merida, que ocasionou também algumas
algumas quedas sem muita gravidade no fundo do pelotão. E teve uma cena engraçada também, o carro da BH Burgos tocou na roda do Madrazo a hora que a equipe estava ajudando o outro ciclista da BH Burgos. Então foi uma etapa meio cheia de toque de roda, toque de carro por desatenção. Sexta etapa, hoje, era uma etapa com várias montanhas, supostamente, para a fuga. Mas hoje, apesar da fuga ter tido um papel importante, a cada montanha dá a impressão que alguém fez uma movimentação que vai terminar em vitória. Só que no final das contas, só os quilômetros finais, eles mostram o que realmente vai acontecer, porque aqueles ciclistas que conseguiram se poupar, eles conseguem tirar muito tempo numa curta distância. O Dylan Teuns, da Bahrein Merida, e o De La Cruz, da Ineos, eles estavam disputando pela camisa vermelha virtual. No momento que o Dylan Teuns resolveu acelerar nos 4 km finais, ele não olhou para trás, o ciclista que estava na roda dele era o José Errada da Cofidis. Dylan Teuns não tinha o que fazer, ele não se incomodou com essa situação. Antes da linha de chegada, José Errada acelerou, ganhou a etapa, ficou feliz. O Dylan Teuns igualmente, porque ele assumia a camisa vermelha, e daí foram chegando os ciclistas da fuga e depois os ciclistas do pelotão que lutavam pela classificação geral. Miguel Angel Lopes, Primož Roglič, Nairo Quintana foram os caras que estavam nas primeiras posições na classificação geral até a etapa 5 e que conseguiram fazer uma diferencinha, ganhar algum tempo em relação a todos os adversários que estavam no pelotão. Mas isso não impediu com que o Dylan Teuns assumisse a camisa vermelha, com que o De La Cruz assumisse a segunda posição, e daí depois vem o Miguel Angel Lopes, Primož Roglič e Nairo Quintana. Na minha opinião, apesar da agressividade do Primož Roglič, do Miguel Angel Lopes, o Primož Roglič é o que está mais forte. O Nairo Quintana nunca dá para saber, a torcida é para que ele consiga fazer uma volta à Espanha fantástica, mas não dá para saber. Por exemplo, nas movimentações mais agressivas do Valverde, nunca dá para saber se isso é para favorecer o Nairo Quintana ou se é uma forma independente de tentar conseguir um bom resultado. Então, é sempre uma grande interrogação a estratégia da Movistar. Só para confirmar, classificação geral após a sexta etapa, Dylan Teuns da Bahrein Merida, De La Cruz da Ineos. A Ineos está bem tranquila, não está aparecendo muito, talvez eles não estejam fortes. Miguel Angel Lopes da Astana, Roglič da Jumbo Visma e Nairo Quintana da Movistar. Eu acho que é isso. Volta à Espanha 2019. Tchau.